Vamos lá para o segundo tópico, que são as ectomicorrizas. As ectomicorrizas, elas, na maioria do formato, por fungos septados. Elas são formadas por fungos basidiomicetos e ascomicetos. As ectomicorrizas, geralmente, elas são septadas, elas possuem septos. E o formato dela é diferente, ela possui uma rede de Harshig, célula cortical, a endodermis e o manto. Como vocês podem ver, a ectomicorriza ela fica num formato diferente. Ela parece uma raiz em grande desenvolvimento. Aqui para vocês verem a ectomicorriza, certo? Na superfície do solo. Em relação às hifas, elas são bem maiores, tá? Ela é bem mais visualizada em relação às micorrizas arbusculares. E como é que acontece a formação da simbiose das ectomicorrizas? Vocês podem ver aqui a raiz não infectada, há uma infecção primária e daí a micorriza inicial. Após isso, a perpetuação e proliferação, onde vai haver já várias micorrizas em desenvolvimento, que é o chamado agregado de micorriza, e a infecção secundária, que já é diretamente na raiz da planta, onde é a colônia micorrízica, e ela vai se desenvolver em grande quantidade. Aqui só para vocês é a mesma coisa, mas é só para vocês verem como é que acontece o processo, tá? Onde vai ter a raiz, vai ter o crescimento do tecido vascular, o manto, a rede de Harshig, a endoderme e o córtex. Isso aqui seria a ectomicorriza, a formação dela. A ectomicorriza, ela tem na base de 6.000 espécies de fungo que formam essa associação e estima-se que 3% dessas espécies arbóreas sejam capazes de estabelecer essa associação com a ectomicorriza. 90% das espécies florestais formam esse tipo de micorriza. Coloquei 2 exemplos aqui, como eucalipto e pinos, que são as espécies exóticas no Brasil. Já tem bastante trabalho com elas, correlacionadas às ectomicorrizas. As ectomicorrizas, elas podem estar também trabalhando com as micorrizas arbusculares, tá? Elas podem estar formando esses 2 tipos. As plantas formam a micorriza arbuscular na fase inicial de crescimento, mais ou menos de 1 a 8 meses, e com o tempo no campo vai se tornando a ectomicorriza. Elas também podem estar trabalhando, já tem alguns trabalhos em relação à recuperação de áreas degradadas, onde ela pode formar a micorriza arbuscular, a ectomicorriza, e ainda ser compatível com a nodulação. Aqui tem a Cássia manjo, né? Ela é uma arbórea que tem a capacidade de fixar nitrogênio, ela é uma leguminosa, e ela também tem capacidade de se formar fungo micorrízico arbuscular e a ectomicorriza. Então temos aí uma grande eficiência em relação a esta planta. E quais são as aplicações das ectomicorrizas? As características gerais de fungos ideais para inoculação com larga escala são as seguintes: ter o crescimento fácil e abundante para a cultura pura, promover abundante colonização e resposta adequada no hospedeiro, ser agressivo e competitivo com os outros fungos ectomicorrízicos, ser bem adaptado ao novo habitat e garantir adequada colonização por longos períodos e apresentar elevada compatibilidade com o hospedeiro. O hospedeiro que eu falo é a planta, tá, gente? O fungo e a planta, a compatibilidade entre eles. E temos aqui alguns tipos de inoculantes com as ectomicorrizas. Tem o micélio vegetativo, onde já tem uma produção de larga escala industrial, e elas podem estar trabalhando com canteiros, mudas, micropropagadas, encapsulação de semente. Já os esporos eles são triturados, no caso são os basidiocarpos, eles são triturados e aplicados no solo, e tem a produção sazonal de basidiocarpos, ou seja, ele já é em espécie.
Tem o terriço, serrapilheira e solo, onde são coletados o povoamento adulto e aplicado no canteiro incorporado ou cobertura, ou seja, eles podem estar trabalhando desses 3 tipos de inoculante com as ectomicorrizas. E os efeitos e mecanismos de estímulo das ectomicorrizas no crescimento das plantas. Nutricionais, questão de aumento na absorção de nutriente e água. Ela ajuda na maior exploração do solo através das hifas e rizomorfo e aumento na superfície e capacidade absortiva das raízes, maior longevidade das raízes, mineralização e solubilização de nutrientes. Na armazenagem, ela pode estar acumulando os nutrientes na planta e nas raízes micorrizadas e na reciclagem também de nutrientes mais rápidos. E não nutricionais, elas podem estar fazendo uma proteção contra alguns patógenos, tipo uma barreira física, tá? Induzindo a resistência e a competição. Maior tolerância a estresses abióticos, ou seja, elas são mais tolerantes a altas temperaturas, secas, acidez e toxicidade de metais. E vamos para a ectodendomicorrizas. Elas são semelhantes à que a gente estava falando anteriormente. Ela possui a rede de rache grossa. Ela tem um elevado grau de penetração intracelular e ocorre nas partes mais velhas das raízes. Elas são caracterizadas pela presença do manto, pela rede de rache e de hifas intracelulares que formam estruturas enroladas ou arbutoides. Aqui só alguns exemplos das micorrizas arbutoides. As micorrizas ericoides, elas ocorrem da família Ericaceae, produzem hifas enroladas no interior das células, ocorre a formação de uma rede de rache que pode haver ou não a formação do manto e são muito específicas quanto aos hospedeiros, ou seja, ela é específica a essa cultura. No caso, ela é muito específica àquela cultura. É difícil ela crescer em uma outra cultura se eu quiser trabalhar com ela. Então, temos um exemplo da azaleia e da caluna vulgaris. As micorrizas das orquídeas, elas são estabelecidas entre espécies da família Orchidaceae e fungos do filo Basidiomycota, como vocês podem ver aqui. As hifas fúngicas penetram nas células do córtex e formam estruturas conhecidas como pelotão. Pelótons são vários, aqui como vocês podem ver, a gente está vendo uma micorriza da orquídea e já tem bastante trabalho com as micorrizas das orquídeas, ela já tem bastante coisa correlacionada a esse tipo de micorrizas em geral que eu falei, das orquidóides, das orquídeas, eriquidóides. E geralmente, gente, elas estão associadas com as sementes pequenas, né? Por elas serem umas sementes pequenas, essa questão dela estar correlacionada às micorrizas ajuda muito para a questão de germinação, a questão também de vigor. O fungo micorrízico pode estar ajudando ali nessa questão de desenvolvimento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a este assunto, é só mandar mensagem ou entrar no e-mail e falar comigo.